Olá! Hoje a nossa conversa é sobre uma lei super importante, a 14.751 de 2023. Exato. É a nova Lei Orgânica Nacional, né? A que organiza as polícias militares e os bombeiros militares. Isso mesmo. A gente vai olhar direto no texto da lei, inclusive naquelas partes que tinham sido vetadas e agora voltaram a valer. É fundamental entender isso. O nosso foco é pegar os pontos principais, sabe? Entender como ela define a estrutura, os direitos, deveres dessas instituições que são cruciais para a segurança de todo mundo. Com certeza. Bom, por onde a gente começa? Talvez pela natureza delas, né? O que a lei diz sobre quem são as PMs e os CBMs? Olha, o artigo 2º já deixa bem claro. São instituições militares permanentes, Perfeito. forças auxiliares e reserva do Exército. Isso não mudou, então. Não, a base continua sendo hierarquia e disciplina. E a missão é, assim, considerada indispensável para a ordem pública, segurança, proteção das pessoas, do patrimônio. E para o próprio regime democrático, né? O texto fala isso. Exatamente. E essa missão se divide. Ah, é? Como assim? Bom, as PMs, segundo o artigo 2º e o 5º, o foco é mais na polícia ostensiva, aquela que a gente vê na rua, sabe? E também na polícia judiciária militar. Investigando crimes internos, certo? Isso, crimes militares dos seus membros. Já os bombeiros, artigos 2º e 6º, a praia deles é mais defesa civil, combate a incêndio, busca, salvamento. Perícias de incêndio também, né? Também. E eles têm a parte de polícia judiciária militar deles também. Entendi. E quais são os, digamos, valores que devam guiar tudo isso? O artigo 3º fala disso, traz a hierarquia e disciplina, claro, mas coloca junto, olha que interessante, a proteção e o respeito aos direitos humanos. Inclusive os internacionais. Isso é um ponto forte, né? E também legalidade, eficiência, interação com a comunidade. Parece um equilíbrio buscado ali. Sim, total. E o artigo 4º tenta mostrar como isso funciona na prática. E como seria? Com planejamento estratégico, interação com a comunidade, outros órgãos, sabe? Padronização de procedimentos, E o uso da força? uso diferenciado da força é o termo. Proporcional, né? E mais uso de tecnologia. É a lei tentando conectar os princípios com o dia a dia. Faz sentido. E a estrutura? Como fica a organização delas em nível nacional? Tem um padrão? A lei tenta criar os artigos 9º e 10º dão uma estrutura básica. Direção, apoio, execução, correição, que os estados precisam seguir, olhando sempre para as Forças Armadas. E a hierarquia? Os postos, graduações? Bem definido no artigo 12. Oficiais vão de coronel a segundo-tenente, e as praças de subtenente até aluno-soldado. E para entrar, o que precisa? Vários requisitos no artigo 13. Ser brasileiro, passar em concurso, e aqui tem um ponto importante do artigo 39. Em até 6 anos, vai precisar de nível superior para tudo. Para todos os cargos? Uau! É a tendência. E claro, aptidão física, psicológica, saúde, exame toxicológico, idoneidade moral. E aquela questão da tatuagem? Não pode ter tatuagem ofensiva visível com uniforme. Falando em concurso, teve uma mudança recente sobre idade, não teve? Teve sim, na parte que foi promulgada depois do veto. O artigo 15, parágrafo 2º, acabou com o limite de idade para o concurso do quadro de oficiais de Estado-Maior, o QOM. Sério? E isso pode mudar bastante o perfil de quem chega ao topo, então. E também o QOI, que vem das praças, o QOS da saúde e o quadro de praças, o QP, que também vai pedir nível superior. E a carreira lá dentro, como se progrede? É só por tempo? Não. O artigo 14 fala em valor moral e profissional, antiguidade e merecimento. Uma combinação. E precisa fazer cursos para ser promovido. Sim, vários. O artigo 16 detalha. Para oficiais tem o CFO, depois o KO e o curso superior de polícia ou bombeiro. Para as praças tem o de formação, depois o de sargentos e o de aperfeiçoamento de sargentos. Entendi, é uma escadinha. E quais garantias esses militares têm? E o que eles são proibidos de fazer? O artigo 18 lista as garantias. Usar títulos, uniformes, portar a arma funcional. Mesmo fora de serviço? Sim, mas tem regulamentação para isso. Ser preso em unidade militar antes da condenação final, assistência jurídica do Estado se for processado por ato em serviço. E aquele seguro que foi promulgado? Isso.
Muito importante. Seguro de vida e acidentes, ou indenização se for vitimado em serviço. Além de assistência médica, social e estabilidade depois de 3 anos. E as proibições, as vedações? Artigo 19. Não podem gerenciar empresa, exceto como acionista ou cotista. E um ponto bem relevante. Proibido divulgar imagem de pessoas sob custódia sem ordem judicial. Importante mesmo. E a relação com o governo federal? Elas são estaduais, mas a União pode chamar. Pode. Artigos 24 e 25. Em casos como intervenção federal, estado de defesa, de sítio. Ou para apoiar alguma operação federal. E quem comanda? O governador que escolhe? Isso, o comandante-geral. Nomeado pelo governador, tem que ser coronel da ativa do quadro principal, o QOIM. E tem aquela novidade da prerrogativa, né? Tem. Enquanto estiver no cargo, o comandante-geral terá as prerrogativas de general de brigada. Isso veio na parte promulgada. Pra gente ir fechando, parece que a lei quer mesmo uniformizar as coisas no país todo. É uma ideia central, sim. O artigo 34 fala que um decreto federal vai definir padrões mínimos para insígnia, uniforme, viatura, identidade militar. Até currículo de formação? Até currículo, incluindo direitos humanos. E tem regras de transição, claro. Prazos para quem já está dentro se adaptar, para implementar o nível superior. E aquela possibilidade de trabalhar em outro estado? Também está lá, artigo 41, outra parte promulgada, facilita a permuta ou cessão entre estados, garantindo os direitos do militar no estado de origem. Então, resumindo, a Lei 14.751 é um marco. Tenta criar essa base nacional, modernizar carreiras, estruturas e busca, assim, um equilíbrio entre a tradição militar e as demandas de hoje, né? Direitos humanos, eficiência e integração social. É um esforço grande de harmonização. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Como será que essa estrutura militar, com a hierarquia e disciplina tão fortes, vai de fato conversar com essa ênfase crescente nos direitos humanos, na transparência, na relação com a comunidade? Exato. Que tensões ou, quem sabe, que coisas boas podem surgir dessa mistura que a nova lei define para o dia a dia da segurança e da defesa civil? É algo para a gente ficar de olho, com certeza.